Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer à organização da FENALOL e ao escritório Reis Advogados, do qual faço parte, pelo convite realizado e saudar o meu ilustre amigo, Dr. Jurandir de Souza Oliveira, com o qual tenho a alegria de dividir esse painel. O objetivo do painel, nesse momento, é trazer uma análise das alterações promovidas na Lei de Recuperação Judicial e Falências, com os atuais entendimentos e jurisprudências acerca dessas modificações. De início, eu gostaria de contextualizar como se deram essas alterações. Essa reforma, realizada pela Lei 14.112 de 2020, foi um objeto de amplo debate no antigo Ministério da Fazenda, que formou um grupo de trabalho com advogados, administradores, acadêmicos e juízes, especialistas em direito falimentar, com o objetivo de aperfeiçoar a nossa lei. Dentre as razões da reforma, estava o fato de que a taxa de recuperação dos credores na América Latina era mais do que o dobro da brasileira. Na América Latina era uma taxa de 30,9%, contra uma taxa de 14,9%, segundo dados do Doing Business do Banco Mundial. E, além disso, o fato de que o tempo médio do processo de recuperação judicial no Brasil, ele levava uma média de 4 anos, enquanto na América Latina era de 2,9 anos. Os estudos realizados à época do decreto 7661, antes da Lei 11.101, a taxa de recuperação era praticamente zero. Com a entrada em vigor da Lei de Recuperação Judicial e Falências, houve um crescimento significativo nessa taxa, chegando a um patamar de 25,8% em 2014, quando então entrou em declínio, o que demonstrou então a necessidade de aperfeiçoamento da lei. Dentre as mudanças, podemos concluir que muitas delas vieram a consolidar entendimentos já afirmados pelo Superior Tribunal de Justiça, mas que, em razão da ausência de uma previsão legal, ainda causavam uma enorme insegurança jurídica. Pois bem, dentre as mudanças implementadas no sistema recuperacional, que buscaram trazer um maior, acho que esse é um ponto importante destacar, que essas alterações elas buscaram trazer um maior reequilíbrio de poder entre o credor e os devedores. Eu vou destacar algumas que eu entendo ser de grande relevância. A primeira alteração relevante se deu no âmbito do incentivo ao financiamento do devedor, o chamado Deep Finance, por meio da inserção dos artigos 69A a 69F na Lei 11.101. Essas alterações elas trouxeram uma maior transparência e segurança, já que o sucesso na obtenção de crédito para uma empresa em recuperação judicial, o que é extremamente raro aqui no Brasil, é uma sinalização positiva que aumenta a probabilidade de uma recuperação eficaz dessa empresa. Essa é uma modalidade de financiamento inspirada no Chapter 11 do Bankruptcy Code norte-americano, disponível para empresas que se encontram em processo de recuperação judicial, possibilitando a injeção de dinheiro novo, com o intuito de viabilizar a reestruturação da devedora. E esses créditos, por não serem sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, eles não podem ser novados com o plano de recuperação judicial e têm uma natureza extraconcursal. A alteração, então, ela destacou que esse valor ele terá prioridade no caso de falência e poderá ser garantido pela oneração de bens do devedor. E caso não seja atribuído efeito suspensivo ao eventual recurso contra a decisão que autorizou esse financiamento, é preservado tanto a natureza extraconcursal do crédito, quanto as garantias que foram outorgadas em favor do financiador. Ou seja, a lei ela procurou dar ao financiador uma certeza e tranquilidade de que aquele investimento realizado na empresa em recuperação judicial, autorizado judicialmente, mesmo que venha a ter um questionamento futuro, a partir do momento que teve o desembolso daquela quantia, ele fica resguardado,
tanto quanto a natureza do crédito dele, como não sujeito, quanto pela garantia eventualmente outorgada a ele. Nesse contexto, o artigo 69A, ele previu que, se existir autorização judicial expressa quanto à garantia outorgada ao devedor ou sua previsão no plano de recuperação judicial, a consumação do negócio jurídico, com o recebimento dos recursos correspondentes ao financiamento, é um fato impeditivo à anulação ou ineficácia da garantia. Além disso, a falta da oitiva prévia dos credores não obsta à autorização do financiamento pelo juiz, à medida que esse financiamento não está condicionado à anuência dos credores, nem mesmo do credor a quem aproveita a garantia original, porque esse financiamento ele pode prever a constituição de uma garantia subordinada, que é o que está previsto, disciplinado no artigo 69C. Em que pese ter sido uma alteração recente, nós já temos observado em algumas recuperações judiciais empresas que têm buscado esse financiamento DIP como forma de sorgimento de sua atividade, né? Para exemplificar, eu vou citar 3 casos. O primeiro é em Cuiabá, é a recuperação judicial da AFG Brasil. É um financiamento proposto por um fundo de investimento em direitos creditórios, que teve por objetivo realizar aportes de recursos na ordem de 1,4 bilhões de reais, que seriam liberados em fluxos pré-estabelecidos durante um prazo de 4 anos, e nesse caso teve a previsão da constituição de alienação fiduciária de estoque de grãos de soja e milho, que serão adquiridos pelos recursos que serão disponibilizados por esse fundo. Nesta recuperação, o juiz ele deferiu o financiamento por considerar que não existia um comitê de credores e não integrando o plano de recuperação judicial, o financiamento basta ser analisado pelo juiz, sendo dispensada a manifestação dos credores. Um outro caso recente, também que nós tivemos, foi no Rio de Janeiro, da Supervia, que é uma concessionária de transporte ferroviário, e ela pretendia a obtenção de uma linha de crédito de 80 milhões, sem qualquer garantia. Nesse caso, eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira, que é uma inovação também trazida pela lei, o artigo 69E, que prevê que o financiamento ele pode ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos ou não à recuperação judicial e familiares, sócios e integrantes do grupo. Nesse caso da Supervia, a proposta de financiamento era do seu acionista controlador indireto, a Sociedade Gume Brasil Participações. Então, antes da reforma, os sócios ou integrantes do grupo que estava em recuperação judicial, eles não tinham esse incentivo em conceder novos recursos, porque eles não tinham essa proteção no caso de falência. Com a modificação introduzida pela 14.112, a lei passou a permitir que qualquer agente que efetue o financiamento tenha proteção contra o capital investido, o que é de sobremaneira importância para incentivar o financiamento dessas empresas que estão em recuperação judicial. A segunda observação com relação ao caso da Supervia quanto à necessidade de autorização judicial. Como disse anteriormente, o artigo 69A, ele diz que a autorização ela é necessária quando há necessidade de oneração ou alienação de bens e direitos pertencentes ao ativo não circulante da empresa em recuperação judicial. No caso da Supervia, a operação não constava com garantia. De toda forma, o que deixava, não demonstrava a necessidade de o juiz autorizar esse financiamento. De toda forma, foi levado isso a conhecimento do juiz, e ele considerou tal fato, inclusive, como demonstração de transparência e boa-fé do acionista e autorizou a celebração do financiamento. Mais recentemente, nós tivemos o caso da Samarco, onde a Vale e a BHP apresentaram uma proposta de Deep Finance na ordem de 1,2 bilhões, o que foi questionado por alguns credores e aguarda pronunciamento judicial. Uma segunda alteração promovida na lei e também que buscou trazer esse reequilíbrio entre credor e devedor foi o ajuste realizado contra o stay period.
O stay period é um período de inação na qual ocorre a suspensão do curso da prescrição e das ações e execuções em face do devedor. E na antiga redação do parágrafo 4º do artigo 6º, essa suspensão, em hipótese nenhuma, poderia exceder o prazo improrrogável de 180 dias. Em que pese a clareza da lei quanto ao descrever que, em hipótese nenhuma, o prazo poderia exceder o prazo improrrogável de 180 dias, a jurisprudência ela acabou se consolidando pela possibilidade dessa prorrogação, desde que a recuperanda não tivesse concorrido com a demora no trâmite processual. A realidade prática, inclusive, demonstrou que esse prazo era demasiadamente curto. Um estudo realizado pelo Observatório de Insolvência da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, ela indicou que o prazo da primeira assembleia em varas especializadas era de 314 dias após o deferimento da recuperação e de 433 dias nas varas comuns. Com essa alteração do parágrafo 4º do artigo 6º, passou-se então a prever a possibilidade de prorrogação desse prazo de 180 dias por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, e desde que o devedor ele não tenha concorrido com a superação desse prazo dos 180 dias. Na linha do que já vinha sendo praticado pela jurisprudência, o que nós temos observado nesses primeiros meses de vigência da alteração da Lei 11.101, é que tem prevalecido o entendimento de se possibilitar a prorrogação desse prazo. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo da recuperação judicial da Ultra Center, decidiu nesse sentido. É uma decisão de relatoria do Dr. César Ciampolini, e ele destacou essa alteração promovida pela Lei 14.112, mas ressaltou que essa prorrogação ela pode ser realizada por uma única vez e desde que haja uma justificativa pertinente e que a demora não decorra de culpa da recuperanda. Em outra recuperação judicial aqui em São Paulo, do Grupo Santino, após uma primeira prorrogação concedida, a recuperanda buscou a extensão desse prazo, o que acabou sendo indeferido pelo juiz de primeiro grau, justamente por essa alteração legislativa. Essa decisão ela foi objeto de recurso, que está pendente de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas um ponto a se destacar é que o efeito suspensivo pretendido pela recuperanda não foi concedido pelo relator, o doutor Araldo Telles, justamente em razão dessa inovação legislativa. De outro lado, nós observamos casos em que os juízes acabam deferindo esse prazo, a prorrogação desse prazo de forma indefinida. Em Cornélio Procópio, na recuperação judicial do Grupo Vilela, o juiz deferiu essa prorrogação até que se realize a Assembleia de Credores e utilizou como fundamento o princípio da preservação da empresa, que é um dos princípios norteadores aí da Lei de Recuperação Judicial. Na minha opinião, então, o que nós observamos é que a tendência é de que essa divergência jurisprudencial permaneça com deferimento de extensão desse prazo, do stay period, e isso até que o STJ, como corte responsável pela uniformização da jurisprudência, assente de forma definitiva uma orientação vinculante com relação a essa alteração realizada. Um terceiro item que eu gostaria de destacar na alteração e que já acarretou um aumento de pedidos de recuperação judicial, como que verificado no Tribunal de Justiça de Goiás, diz respeito à recuperação judicial do produtor rural, que gerava muita controvérsia no judiciário e ganhou corpo após o julgamento do caso Pupim pelo STJ. A redação agora dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 48 detalham qual é o procedimento a ser seguido por esses produtores rurais que poderão comprovar o exercício de sua atividade há mais de 2 anos por meio da escrituração contábil fiscal.
A lei excetuou, com relação a esses créditos, alguns que não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial, seriam, por exemplo, os créditos vinculados ao Sistema Nacional de Crédito Rural, que não foram objeto de renegociação, as dívidas contraídas nos 3 anos que antecederam o pedido de recuperação judicial para aquisição de imóveis rurais, os créditos de garantias cedulares vinculadas à cédula de produto rural, a CPR, desde que com liquidação física. E um último item que eu gostaria de chamar uma atenção especial são créditos que não tenham sido contabilizados na escrituração contábil fiscal. Nesse aspecto, é um ponto de reflexão e que deve ser de especial atenção não só para as recuperandas, mas aos credores, já que se o produtor rural deixar de contabilizar eventual crédito na sua escrituração contábil fiscal, esse crédito, em tese, ele não será sujeito aos efeitos da recuperação judicial e poderá ser renegociado de forma diversa de outros créditos, o que, na minha opinião, demonstra clara violação à paridade entre os credores. Uma questão que fica também com relação ao produtor rural é se ele pode pedir recuperação judicial, poderá o seu credor ajuizar pedido de falência contra ele? Entendo que sim. Se o produtor rural ele pode se valer do benefício de uma reestruturação organizada de suas dívidas por meio da recuperação judicial, nada mais justo que os seus credores possam também se valer do pedido de falência. O produtor rural, inclusive, se assim quiser, ele pode se valer da recuperação judicial para obstar essa falência, conforme está previsão do artigo 96, inciso 7 da Lei 11.101. Um ponto aqui final que eu gostaria de trazer para consideração e que tem crescido no judiciário diz respeito à possibilidade de outros agentes econômicos que não sejam enquadrados como uma sociedade empresária ingressarem com pedidos de recuperação judicial. Esse era um grande ponto de discussão quando da reforma, e o legislador, isso eu gostaria de deixar claro, optou por manter a disciplina de que apenas o empresário e a sociedade empresária seriam elegíveis a se valer do processo de recuperação judicial ou extrajudicial. No entanto, desde o caso do Hospital Casa de Portugal, que é de 2006, há alguns casos de recuperação judicial de associações civis sem fins lucrativos, inclusive clubes de futebol, recentemente, passaram a ser reconhecidos no judiciário. Além do caso do processo do Hospital Casa Portugal, nós tivemos a Universidade de Cruz Alta em 2005, a UBRA em 2019 e recentemente, no último ano, no Rio de Janeiro, do Instituto Cândido Mendes, né? Além da polêmica quanto à recuperação de associações civis, a questão também se agravou com uma linha de entendimento que surgiu na reforma trazida pela Lei 14.112, segundo a qual as cooperativas médicas poderiam ingressar com recuperação judicial diante do acréscimo realizado pelo Senado Federal na parte final do parágrafo 13 do artigo 6º. Nesse aspecto, de início, é importante observar que esse acréscimo seria, na minha opinião, uma inovação legislativa e não emenda de redação. Deveria, então, portanto, retornar à casa iniciadora do projeto, à Câmara dos Deputados, para análise dessa alteração, sob pena de se violar a Constituição Federal, né, o artigo 65, parágrafo único. Além disso, essa interpretação que tem se visto na doutrina, na jurisprudência ainda não se observou, ela acaba acarretando uma distorção no mercado, já que as demais sociedades que atuam na administração de planos de saúde, que é uma atividade extremamente regulada e depende de autorização do Estado para funcionamento, elas terão recebido um tratamento distinto. Nós sabemos que certeza e segurança jurídica são dois pilares fundamentais para o direito empresarial e para o investimento. Acho que
Se o objetivo é fomentar a atividade empresarial e permitir que essas sociedades que estão em dificuldade venham a buscar o seu surgimento com novos recursos, é importante que se tenha transparência e segurança jurídica, né? Então, os agentes econômicos, eles dependem de regras claras, aplicadas de forma previsível e uniforme pelo judiciário, para que possam calcular seus riscos e tomar suas decisões econômicas quanto aos investimentos que pretendem fazer. Nesse sentido, não me parece prudente que os institutos da falência e da recuperação judicial, eles sejam aplicados às associações civis e às cooperativas médicas, já que tal fato levará a inevitável insegurança e instabilidade no nosso sistema. Essas eram as considerações que eu tinha a realizar acerca das alterações da recuperação judicial e de como o judiciário tem até o momento se pronunciado. As alterações, elas são recentes, então é pouco tempo ainda para se testar isso no judiciário, é algo que vai precisar de amadurecimento, né? Eu agradeço novamente ao convite realizado e passo a palavra ao Dr. Jurandir de Souza Oliveira para trazer uma visão do judiciário com sua experiência adquirida na magistratura. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Também me sinto homenageado e privilegiado por participar desse evento grandioso, o Fenaló Digital Week, evidentemente em face da pandemia, está sendo realizado de forma digital. Do contrário, certamente teríamos um grande encontro em uma cidade representativa. E eu passei 31 anos na magistratura do Estado de São Paulo, terminei a minha carreira como desembargador durante 9 anos e hoje pertenço também, tenho essa honra de pertencer, juntamente com o meu ilustre colega que me antecedeu, o doutor Rodrigo Pereira Coan, à unidade corporate do escritório Reis Advogados, e temos lá enfrentado essa série de problemas relacionados com o direito empresarial e, sobretudo, as recuperações judiciais. Não é novidade, o mundo comercial sabe, e o povo em geral, os leigos, a enormidade, para dizer o mínimo, de empresas que quebraram durante este 1 ano e meio, praticamente, de pandemia. Só nos bares e restaurantes na cidade de São Paulo, dizem as fontes que fecharam. Isso, o que significa dizer, baixaram as portas, encerraram a atividade, 16 mil bares e restaurantes. Isso, evidentemente, causa um estrago enorme na economia do país. Inicialmente na economia do local, mas isso irradia como se fosse um prisma, uma pedra que se joga numa água parada e ela vai se expandindo e alcança uma sociedade inteira. E com a pandemia, todos os senhores sabem, na sua cidade, aqui em São Paulo, especialmente, várias são as ruas, nos bairros, na própria cidade, no centro, já deteriorado, das portas fechadas, pichadas, as pessoas morando em barraca nas ruas. É um quadro dantesco, gerado ou piorado em razão da pandemia. Mas estamos aqui, quero cumprimentar o meu colega Dr. Rodrigo Coan pela brilhante exposição que acaba de fazer, na verdade, uma aula com sua didática
e os seus conhecimentos. E a mim restou muito pouco falar sobre esse tema da recuperação judicial. Eu diria apenas, fazendo um rápido retrospecto, que o direito falimentar, que era o que nós conhecíamos, anteriormente, ele já vem de longe. Direito falimentar era conhecido na Idade Média como bancarrota. Nasceu ali pela Itália, os fenícios e tal. Onde havia uma atividade comercial, chegava um ponto que o comerciante não tinha mais condições. E a economia é assim, é uma roda que gira. E, ao girar, depende de recursos. Se não entra dinheiro, não há receita, não se pode pagar ninguém. E, se não se pode pagar ninguém, a pessoa quebra. Tanto que o Código Comercial de 1850, ainda na época do Império, era o nosso Código Comercial, era conhecido como Lei das Quebras. Por quê? Quando o comerciante se esvaía e não tinha mais condição de pagar os seus credores, só lhe restava baixar as portas, como se diz hoje. E, com o passar do tempo, em 1945, surgiu a chamada Lei da Falência, a 7661 de 45. Notem que nós estamos, em 45, num período de Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e acabou em 45, quando grande parte dos países europeus, sobretudo, estavam na bancarrota, as cidades destruídas. E até o Brasil também participou da Segunda Guerra, lá em Monte Castelo, na Itália. Aqui também a situação foi difícil. Não bastasse a Revolução de 1930 e a chamada gripe espanhola em 1924, que arrasou a cidade de São Paulo. Mas com a 7661 se falava em falência. E a falência, naquela ocasião, previa a concordata. Concordata, o próprio nome deriva também do italiano, é concordar. O comerciante, para não falir, ele fazia um acordo, uma concordata com os seus credores para pagar em 2 anos, para fazer um plano para que ele, comerciante, se recuperasse e também não deixasse de pagar os credores. Nem sempre acontecia isso, porque a concordata acabava, na maioria das vezes, sendo convolada em falência. Essa que é a realidade. E também tinha a chamada, essa era a concordata preventiva, e havia também a concordata suspensiva, justamente para evitar a quebra. Depois disso, surgiu a chamada Lei da Recuperação Empresarial, a LRE, que nós chamamos Lei da Recuperação Judicial, LRJ, a 11.101 de 2005. Portanto, já tem 13 anos de vida. Esta lei passou a ser bem avaliada pelos operadores do direito e com a finalidade precípua da preservação da empresa. Por quê? A roda da economia que eu me referi há pouco. As empresas, no fundo, são as entidades que geram empregos. E esses empregos,
é que fazem o dinheiro circular. Por quê? Imagine uma empresa com 2.000 empregados diretos. Pelo menos cada família tem, em média, 3 filhos, ou 2 que seja na atualidade. 10.000 empregados. Ele já sustenta a mulher e 2 filhos. São 3, mais o empregado, 4. Então, esse 1.000 empregados se multiplica aí por 4. São 4.000 pessoas que, direta e indiretamente, dependem daquele emprego. Imagine uma empresa, GE, Ford, Volkswagen, as grandes empresas. Se essas empresas fecham as portas, quantos milhares de empregados são despedidos? Hoje, nós temos aí, segundo consta, cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas. Essas pessoas, com a pandemia, acontece o que aconteceu no crack, ou no boom de 1929 nos Estados Unidos. Filas de pessoas, aí já não eram empregados, não tinha mais emprego. Eram pessoas nas ruas de Chicago, de Nova York, nos grandes centros comerciais dos Estados Unidos, na chamada fila da sopa, que o governo distribuía. Quem nós encontrávamos naquelas filas? Médicos, engenheiros, advogados, dentistas, profissionais liberais de todo gênero. Por quê? Porque as empresas quebraram. Então surge a Lei 11.101 de 2005, com o duplo objetivo: a preservação da empresa, vale dizer, dos empregos também, que é o segundo objetivo, é fazer o máximo para ajudar a empresa em situação pré-falimentar, para que ela se reerga, se reestabeleça, se refortaleça. Porque, normalmente, o que acontece numa empresa quando ela não tem como pagar os credores? Imediatamente, seus créditos são cortados. Não pode adquirir insumos e matérias-primas, portanto, não pode produzir. Estamos falando de indústrias. Não produzindo, não tem mercadoria para vender. Não vendendo, não tem receita. Não tendo receita, quebra. Então, surge a recuperação judicial, que mais propriamente seria a recuperação empresarial. Ressoerguimento dessa atividade comercial. Todos podem pedir recuperação, o doutor Coano já falou a respeito de algumas exceções que o judiciário já estendeu. Falou das associações de futebol, dos planos de saúde, etc. Mas, a rigor, seriam os comerciantes e as sociedades comerciárias. E a pessoa física? Para a pessoa física, o antigo Código de Processo Civil previa expressamente um procedimento especial chamado insolvência civil, aquele que o seu ativo não é mais capaz de cobrir o passivo. Ou seja, o seu patrimônio, incluindo dinheiro e bens, não é capaz, na liquidez, de saldar o passivo, ou seja, todas as suas dívidas. Esse está no estado de insolvência, que é a falência civil. No atual Código, ele preservou ainda até que uma nova lei de insolvência surge. E essa insolvência civil, até está se estudando, existe um projeto na Câmara Federal de 2017, estabelecendo ou prevendo a criação da recuperação judicial também para a pessoa física nos juizados especiais, desde que o valor seja dessa dívida até
40 salários mínimos, que é o teto hoje dos juizados especiais. Mas ainda não foi aprovado, é apenas um projeto que está nas gavetas do Congresso Nacional. E quais são os requisitos para a recuperação judicial? O exercício regular de atividade há mais de 2 anos, não ser falido ou já ter declaradas extintas suas responsabilidades, não ter obtido recuperação judicial em 5 anos, não ter condenação por crime falimentar, o plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas, porque aí nós infringiríamos o que já previa a Lei 7661, a chamada cláusula da par condicio creditorum. E não pode abranger os créditos constituídos após a data do pedido de homologação. O sujeito passivo, em regra, é o empresário devedor ou o empresário individual e sociedade empresária. Não se aplica à sociedade simples e às empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresários submetidos a procedimento de liquidação extrajudicial, que já tem um tratamento diferenciado para a sua liquidação, que são os bancos, as seguradoras, os planos de saúde, que o doutor Coano se referiu, que o judiciário já começa a aceitar na recuperação judicial também. E o sujeito passivo, nós temos aí exceção das exceções. O artigo 197 da Lei 11.101 diz que aplica-se subsidiariamente no que couber às entidades sujeitas à liquidação extrajudicial, enquanto não forem aprovadas novas leis. É uma exceção das exceções. Talvez por isso que o judiciário, com base nesse artigo 197, venha, então, fazendo essa flexibilização. A atuação do Ministério Público foi vetado na lei pelo artigo 4º, dizendo que o representante do Ministério Público intervirá nos processos de recuperação judicial e de falência. Parágrafo único, além das disposições previstas nesta lei, o representante do Ministério Público intervirá em toda ação proposta pela massa falida ou contra esta. Entende-se, então, que o MP não participa de todos os atos da falência na lei, ou quando o juiz da causa assim determinar. Há um despacho inicial, já estamos caminhando para o final, e aprovação do plano de recuperação. É preciso haver um plano, como o que acontecia na concordata. O devedor diz quando e como é que ele quer pagar, em quanto tempo, quantos anos, etc. A lei limita em 10 anos, agora. E as ações, algumas ficam suspensas, mas não todas. Por exemplo, trabalhistas, acidentárias, as civis líquidas, execuções fiscais, e a dos credores que não se sujeitam à recuperação judicial. Está lá no artigo 49, parágrafos. Há uma publicação de edital, depois veio a Lei 14.112, de 2020, portanto, 15 anos depois da primeira, que trouxe algumas modificações. E o doutor Coano falou, nesses 45 segundos que restam, o judiciário já começa a se manifestar. Já tem alguma jurisprudência, ainda que tênue, aqui em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que começou a flexibilizar o stay period, aqueles 180 dias previstos na lei, que nós consideramos como uma espécie de prazo de carência, onde há suspensão, breca tudo, você não vai pagar nada nesse período, e o seu plano começa a viger a partir desses 180 dias.
vejo que está no final, quero agradecer muito essa participação e aos organizadores da FenaLaw. Muito obrigado, uma boa tarde.